Olá, meus amigos, você que tem acompanhado o programa Palavra de Fé, é com muita alegria que nós estamos novamente aqui e entrando na sua casa para compartilhar com você da Palavra de Deus. Eu quero no dia de hoje falar sobre um tema bem interessante que fala sobre caminho, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, aquilo que é colocado diante de nós. E eu quero compartilhar com você de uma palavra, a palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12. É um provérbio que eu gosto muito e nós vamos aprender e tirar algumas lições deste provérbio. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Eu quero, nesse dia, compartilhar com você desta palavra e meditar um pouco naquilo que tem acontecido, quem sabe, na tua vida, na minha vida, situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia e que, às vezes, até nós colocamos em questionamento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou seguindo o caminho correto? Aquilo que eu tenho feito, será que realmente tem sido um caminho direito? Ou é um caminho que aos meus olhos ele é um caminho direito, mas como diz esse provérbio, há caminhos que para o homem ele parece direito, mas o final dele conduz à destruição, o final dele conduz à morte. Será que aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia realmente tem sido um caminho que tem levado à vida ou um caminho que tem levado à morte? A Bíblia nos diz que o Senhor ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós temos a oportunidade de escolher aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Nós temos a possibilidade, o livre-arbítrio de escolher que caminho nós queremos tomar. Só que às vezes nós escolhemos alguns caminhos e até pensamos assim, que a nossa intenção ela é melhor. Eu estou optando por esta estrada, eu estou optando por trilhar esta estrada, porque eu tenho uma boa intenção, eu não prejudico ninguém, afinal de contas, o que eu estou fazendo tem sido coisas boas, tem ajudado as pessoas. Outra coisa que nós muitas vezes ouvimos e até falamos, né, que todos os caminhos, eles são caminhos que levam a Deus. Mas eu quero, falando em caminho, eu quero aproveitar para ler também o que diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, algo que Jesus fala sobre o caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te perguntar nesse dia, qual o caminho que você tem escolhido? Que caminho você tem seguido? Nós lemos aqui, nós vimos na palavra de Deus que há caminhos que para nós, humanamente falando, pela nossa ótica, a ótica humana, ele é um caminho bom. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele muitas vezes é a destruição. E aí nós lemos ali que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for através dele, através de Jesus. E eu quero aproveitar essa oportunidade, quando eu falo em caminho, eu lembro muito e gosto muito de estudar a história do povo de Israel lá no Velho Testamento, quando o povo ele foi retirado da escravidão do Egito e levado para a Terra Prometida. E o povo, se nós estudarmos, nós vamos ler aqui algumas passagens, nós vamos entender e nós vamos nos identificar. Eu acredito que você que está me assistindo vai se identificar também, porque às vezes você até tem feito boas escolhas. Talvez você que está me assistindo, você diz assim, mas olha, eu tenho feito boas escolhas, eu estou optando por fazer coisas corretas, mas parece que as coisas elas não estão se encaminhando muito bem. Parece que aquilo que eu tenho almejado, aquilo que eu tenho buscado, não está acontecendo. Eu quero dizer para você no dia de hoje que tudo tem um tempo e tudo na nossa vida tem um propósito. E existe a vontade de Deus, a vontade permissiva de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Para que algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas servem para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos moldados e para que você e eu aprendamos a esperar no Senhor. E eu quero ler com você uma passagem lá no livro de Êxodo, no capítulo 13,
a partir do versículo 17, nós vamos ler aqui quando o povo ele sai da terra do Egito, ou seja, de uma terra de escravidão, onde o povo ficou mais de 400 anos escravo, servindo aos egípcios, e ele sai livre, em liberdade, aonde aconteceu ali então a primeira Páscoa, né, que foi a passagem de uma vida de escravidão para uma vida livre. Mas alguns fatores aconteceram no caminho do povo, na trajetória do povo, que talvez hoje nós aqui compartilhando da palavra de Deus, nós vamos nos identificar. Se nós olharmos, olha o que diz o versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Primeiro ponto que nós entendemos aqui, interessante que Deus libertou o povo, Deus deu a promessa ao povo de uma vida livre, onde eles não seriam mais escravos, mas Deus não os levou pelo caminho mais perto, ou seja, Deus não os levou pelo caminho mais curto, mais fácil, Deus levou eles por um caminho mais distante. Aí entra aquilo que eu falei há uns minutos atrás, que algumas coisas faz parte da vontade permissiva de Deus. Deus permite que nós enfrentemos algumas coisas, porque talvez se Deus entregar aquilo que nós queremos no dia de hoje, nós não estejamos preparados para receber aquilo. Existe um tempo onde Deus está nos moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos ensinando. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, com esta passagem, com este versículo, é que o povo de Israel ele estava há mais de 400 anos, 440 anos, escravo no Egito. E a sua mentalidade era uma mentalidade escrava. Eles já estavam acostumados com aquela vida que eles estavam vivendo. E aí Deus permitiu e Deus os conduziu por um caminho mais distante, porque senão talvez eles iriam se arrepender, iriam sentir saudade, mesmo escravo, mesmo vivendo uma vida de escravidão, eles iriam sentir saudade. E se nós continuarmos na história, talvez em outra ocasião nós podemos entrar neste assunto, mas nós vamos ver que o povo questionou a Moisés e disse: Moisés, por que nos tiraste lá do Egito? Porque não tinha sepultura suficiente que tu nos tiraste de lá? Por que nos tiraste de lá? Porque nós estávamos com saudade das cebolas que nós fazíamos lá, do trabalho pesado que nós fazíamos lá. Porque eles não estavam enxergando aquilo que Deus já havia enxergado e não estavam enxergando a promessa de Deus. Por quê? Porque a sua mentalidade, a sua mente estava escrava, estava fechada naquela vida que eles estavam vivendo. Talvez você, nesse dia, você que está me assistindo, você não consegue enxergar e ter a visão daquilo que Deus tem para você, porque há tanto tempo você tem enfrentado uma situação difícil que você já se acostumou com ela. Você já se acostumou com essa adversidade e aí você não consegue enxergar e entender o propósito pelo qual você está passando por este caminho mais longo. Mas um dos propósitos é esse, é para que quando você começar a trilhar este caminho, você não retroceda, você não volte atrás. Uma outra lição que nós aprendemos, ainda no versículo 18, diz assim: assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Eu quero pular alguns versículos e ler com você o versículo 21, que diz assim: o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que nós aprendemos com esta passagem, com este versículo? Deus ele estava conduzindo o povo por uma distância mais longa, talvez não é o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Nós gostamos, nós somos como homens, né, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem, nós queremos as coisas logo, a gente não tem paciência de esperar. Por isso que às vezes nós trilhamos caminhos que aos nossos olhos parece bom, mas o final dele é a destruição. Pelo fato de nós não conseguir
descansar o nosso coração em Deus. E aqui nós vemos que Deus não desamparou o povo, nós lemos no versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que o povo precisava fazer era somente seguir a coluna que ali estava representando Deus conduzindo o povo durante o dia. Durante o dia, uma nuvem. Por quê? Porque o deserto é muito quente durante o dia. O deserto ele tem um sol escaldante. Tanto que quando nós olhamos as pessoas que moram naquela região, elas andam com o seu rosto coberto, né? Somente os olhos de fora. Eles não podem ficar com o corpo exposto muito tempo no sol, porque o sol ele é escaldante. É uma vida muito difícil. Mas Deus, mesmo no deserto, Ele estava ali durante o dia com uma nuvem, com o propósito de guiar o povo, mas também com o propósito de trazer uma sombra, trazer refrigério. Quem sabe você tem escolhido um caminho, mas você não tem sentido a presença de Deus na sua vida, ou não tem sentido que Deus está indo à frente de você. A noite simboliza o que no deserto? Um frio terrível, um frio quase que insuportável no deserto. Mas Deus estava ali com uma coluna de fogo para conduzir o povo à noite, trazendo claridade e trazendo aquecimento, trazendo calor. Então eu quero dizer para você nesse dia, você que tem acompanhado a programação da nossa igreja, da Comunidade Batista Vida Nova, tem acompanhado o programa Palavra de Fé, talvez o caminho que você tem escolhido, aos seus olhos ele até parece bom, mas o final, será que conduz à vida ou será que conduz à morte? Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus hoje na nossa vida, Ele quer ser essa coluna de fogo à noite, para trazer calor para a sua vida que quem sabe está tão fria, quem sabe não tem emoção nenhuma, você não tem mais prazer de viver. Jesus quer ser essa coluna de fogo para aquecer a sua noite fria, o seu dia frio. Ele quer ser uma coluna de fogo para clarear a sua vida, que quem sabe você anda pelo caminho como que se estivesse tateando no escuro, não sabendo que rumo tomar. Jesus ele quer ser esta coluna de fogo, trazendo esta luz, clareando o seu caminho, para mostrar para você que caminho você deve seguir. Jesus ele quer ser esta coluna, esta nuvem, para trazer o refrigério para a sua vida, para trazer o refrigério para a sua casa. Basta que você entregue a sua vida para Jesus, basta que você deixe Jesus ir à frente, que com certeza, se você trilhar o caminho que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que é Jesus, a sua vida vai ser diferente. E esse caminho não vai ser um caminho de levar você para a morte ou para a perdição, mas vai ser um caminho que vai levar você para a vida, um caminho que conduz à vida e conduz à salvação. Que Deus abençoe você que tem nos acompanhado, que você possa guardar esta palavra no seu coração. Leia a Bíblia em casa, medite nesta palavra lá no livro de Êxodo, e você vai aprender muitas coisas com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até o próximo programa.